Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era dos filhos de Arão, e o seu nome era Isabel. Nesse versículo, Lucas, o autor, menciona um período específico na história. Isso quando Herodes era rei da região da Judéia. Este detalhe histórico serve como contexto para a narrativa que segue, destacando a situação política e social da época. A menção a Herodes, conhecido por seu governo tirânico e cruel, indica o ambiente hostil em que a história se desenrola, ressaltando assim a necessidade de esperança e fé em Deus, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. O autor está dizendo que, apesar das dificuldades e do aparente silêncio de Deus, ele continua atento às nossas orações e age em seu tempo, conforme demonstrado na vida de Zacarias e Isabel. Como cristãos hoje, enfrentamos o desafio de manter a fé e a esperança em Deus, mesmo quando parece que Ele está em silêncio diante das nossas orações. Assim como Zacarias e Isabel perseveraram na fé e foram abençoados com o nascimento de João Batista, precisamos confiar que Deus ouve nossas petições e responde no tempo certo. A chave para vencermos essa luta é a perseverança na oração e a confiança inabalável em Deus, sabendo que Ele é fiel e misericordioso e que sempre renova as esperanças em nossas vidas, assim como Ele fez com esse casal que amava a Deus e ainda não tinham um filho. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É importante lembrar que Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo quando não o percebemos. Ele ouve nossas orações em todos os momentos, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. Quando nos encontramos em situações de aparente silêncio de Deus, é crucial mantermos nossa fé e confiança nele. Precisamos nos lembrar de que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e Ele age de acordo com sua vontade soberana e perfeita. Devemos sempre perseverar na oração, mantendo-nos firmes na fé e confiando que o Senhor está trabalhando em nosso favor, mesmo que não possamos ver imediatamente os resultados. Ele é fiel e nunca nos abandona. A fé perseverante é uma virtude que não passa despercebida aos olhos do Senhor. Em meio às adversidades e aparente silêncio divino, devemos lembrar que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. A história de Zacarias e Isabel nos ensina que, mesmo em momentos de desespero e descrença, Deus age de maneira soberana e amorosa, trazendo à luz o cumprimento de suas promessas. Sejamos, portanto, persistentes em nossa fé, confiando na fidelidade e misericórdia do Senhor, sabendo que Ele sempre age em nosso favor, segundo o seu perfeito plano. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. A história de Zacarias e Isabel nos traz um exemplo poderoso de fé perseverante. Mesmo em idade avançada e após tantos anos de oração sem resposta, eles não desistiram de acreditar que Deus poderia cumprir sua promessa. Às vezes, em nossa jornada de fé, podemos nos sentir desanimados e até nos esquecer das promessas que Deus já fez para nós. Mas precisamos lembrar que Ele é fiel e o seu tempo é perfeito. Mesmo quando tudo parece desfavorável, devemos continuar crendo e perseverando na fé, pois Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, que diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel.
Aqui o Espírito Santo nos descreve João Batista crescendo e se fortalecendo espiritualmente no deserto, até o dia em que se manifestaria a nação de Israel. Zacarias e Isabel confiaram em Deus e, no final, viram seu filho João Batista servindo a Deus de maneira incrível. Assim como eles, devemos nós confiarmos na fidelidade e na misericórdia de Deus, perseverando na fé e na oração, confiantes de que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, devemos preparar nossos corações para recebermos as bênçãos de Deus através da fé perseverante e da confiança em sua fidelidade e misericórdia. Portanto, para uma transformação pessoal significativa, devemos buscar fortalecer nossa comunhão com Deus, dedicando tempo à oração, ao estudo da palavra e à reflexão espiritual, confiando que Ele está sempre conosco, cumprindo suas promessas através do Senhor Jesus.